Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News deste sábado, 11 de julho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara e na assessoria técnica, Vincenzo Proto. O tempo hoje na cidade do Vaticano é ensolarado e a temperatura neste momento é de 32 graus. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Mensagem do Papa Francisco aos curas-vileiros, os sacerdotes das periferias de Buenos Aires. Turquia, o presidente Erdogan anunciou que a Basílica de Santa Sofia torna-se mesquita. 25 anos do massacre de Srebrenica, na Bósnia-Herzegovina, para o Papa João Paulo II foi um genocídio. O cardeal Rosário de Bangladesh convida os fiéis voltarem às missas nas igrejas. Caritas da Polônia comunica novas doações para a campanha Obrigado Médicos. Relíquia de Santo Antônio da Basílica de Pádua a uma paróquia do Mato Grosso. Bom dia e uma ótima terça-feira a todos. Seja bem-vindo a mais esta edição do programa diário, produzido pela Redação Brasileira. Neste sábado, o Papa Francisco não tem nenhuma atividade oficial. A Igreja celebra hoje São Bento Abade. Manuel Tavares. São Bento nasceu em Núrcia, na Úmbria, Itália, no ano 480, em uma família nobre. Estudou em Núrcia e depois em Roma. Com 17 anos, fugiu para Tivoli, mas a curiosidade popular fez com que ele se mudasse para a solidão de Subiaco. Um monge romano o procurou na caverna onde estava e o revestiu com o hábito religioso e diariamente lhe levava pão, mas descia a comida em um cestinho para não perturbar a solidão de Bento. Durante 3 anos, Bento levou essa vida solitária. Neste ínterim, morreu o abade de um mosteiro de Vicovaro, e os monges insistiram com Bento para que os governasse. Esses, não contentes com a severidade de Bento, colocaram veneno no vinho de Bento, mas o santo traçou o sinal da cruz sobre a taça e ela partiu. Compreendendo o sinal, Bento os deixou e retornou a Subiaco. Mais tarde fundou 12 pequenos mosteiros com seus seguidores, mas ele ficou governando e formando os novos monges. Em 525 se transferiu para Monte Cassino, onde escreveu a célebre regra que, difundida em muitos países, lhe valeu o título de patriarca do monaquismo do Ocidente. São Bento morreu neste mosteiro no dia 21 de março de 547. Mensagem do Papa Francisco aos curas-vileiros, os sacerdotes das periferias de Buenos Aires. Proximidade, oração, acompanhamento. Com estes sentimentos, o Papa Francisco dirigiu uma breve mensagem em vídeo aos curas-vileiros, os párocos das Vilas Misérias, os bairros pobres de Buenos Aires, afetados pela pandemia do coronavírus. 3 deles foram infectados pela Covid-19 e foi a eles, em particular, quem Francisco recorreu. Quero dizer-lhes que estou perto de vocês, que estou orando e que estou com vocês nesse momento. Sei que vocês estão lutando com a oração e com a ajuda dos médicos. Assim disse o Papa em um vídeo publicado em 9 de julho no Twitter dos sacerdotes. O pensamento de Francisco foi dirigido sobretudo ao padre Basilício Brites, mais conhecido como Baxi, chamando-o um pioneiro da Vila Palito, hoje bairro Alma Fuente, um dos bairros mais pobres da cidade. O Papa o confiou ao Senhor neste momento difícil.
Por fim, o Papa pediu a todos os fiéis que agradeçam a Deus pelo testemunho desses sacerdotes e rezem pela sua saúde. Nascido no final dos anos 60, o grupo dos Curas Vileiros recebeu novo impulso e incentivo nos anos 90, do então arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio. Hoje, o grupo é composto por 22 sacerdotes que trabalham em 8 distritos diferentes da capital argentina, em áreas povoadas por milhares de habitantes. Entre os mais conhecidos está o padre José Maria de Paula ou o padre Pepe. O próprio Francisco o indicou como exemplo no encontro com os párocos da Diocese de Roma, realizado em 2 de março de 2017, na Basílica de São João de Latrão. 3 anos atrás, o Papa contou: um jovem que estava recuperando no Hogar de Cristo do Padre Pepe em Buenos Aires disse que sua mente estava jogando contra ele e dizendo-lhe que ele não deveria estar lá, e ele lutava contra esse sentimento. E contou que o Padre Pepe o havia ajudado muito. Disse que um dia tinha lhe dito que não aguentava mais, que sentia muita falta de sua família, de sua esposa e de seus filhos, e que queria ir embora. E o padre me disse, conta ele, e antes, quando você estava por aí vendendo drogas, você sentia falta de sua família? Pensava neles? Então eu disse não com a cabeça em silêncio, e o padre, sem me dizer mais nada, me deu uma palmadinha no ombro e disse: vai em frente, já chega. Com este gesto queria me dizer: veja o que está acontecendo com você. E o que diz? Agradeça a Deus que você sente falta deles agora. Na sexta-feira, 10 de julho, o presidente da Turquia, Erdogan, anunciou que a Basílica de Santa Sofia torna-se mesquita. De uma catedral bizantina dedicada à Divina Sabedoria, inaugurada em 537 sobre o imperador cristão Justiniano, a uma mesquita, quando os otomanos conquistaram Constantinopla em 1453 e renomearam a cidade de Istambul. Mais tarde, foi convertida em museu em 1934 por decreto do pai fundador da Turquia moderna, Mustafa Kemal Atatürk. Na sexta-feira, 10 de julho, um decreto do presidente Erdogan, que chegou logo após a decisão do Conselho de Estado de anular a decisão de Atatürk, aceitando o pedido de um pequeno grupo islâmico local, estabelecendo a transferência da gestão da sede bizantina do Ministério da Cultura para a Presidência de Assuntos Religiosos, convertendo-a efetivamente na Mesquita de Santa Sofia. Em um discurso à nação, o presidente turco anunciou que a primeira oração na Mesquita de Santa Sofia será no dia 24 de julho. O patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu, nos últimos dias havia denunciado os riscos de tal decisão. Ela levará milhões de cristãos em todo o mundo contra o Islã. Em virtude da sua sacralidade, Santa Sofia, comentou o patriarca, é um centro de vida no qual Oriente e Ocidente se abraçam, e a sua reconversão em um lugar de culto islâmico será uma causa de ruptura entre esses dois mundos. No século XXI, é absurdo e prejudicial. No século XXI, é absurdo e prejudicial que Santa Sofia dê um lugar que agora permite que os dois povos se encontrem e admirem sua grandeza, possa se tornar novamente um motivo de oposição e confronto. Respondendo às críticas, o presidente Erdogan defendeu a decisão, invocando a soberania nacional e assegurando que as portas de Santa Sofia continuarão abertas a todos, muçulmanos e não muçulmanos, como é o caso de todas as mesquitas. Qualquer crítica, disse ele, é um ataque à nossa independência. Centenas de crentes e muçulmanos foram em frente a Santa Sofia gritar: Alá é grande. O chefe da Associação a Serviço das Fundações Históricas e do Meio Ambiente disse que continuar a deixar a Santa Sofia como museu faria mal à consciência das pessoas. A Unesco lamentou profundamente a decisão da Turquia de mudar o valor universal excepcional do local, um poderoso símbolo do diálogo. Um país, diz a agência da ONU, deve certificar-se de que nenhuma mudança comprometa o extraordinário valor universal de um local em seu território que está na lista.
Qualquer modificação deve ser notificada pelo país à Unesco e verificada pelo Comitê do Patrimônio Mundial. Hoje, 25 anos do massacre de Srebrenica na Bósnia e Herzegovina. Para o Papa João Paulo II, foi um genocídio. Em 11 de julho de 1995, em nome da limpeza étnica, 8.373 bósnios, entre os quais muçulmanos, adolescentes e idosos, todas as idades, foram massacrados em Srebrenica, no leste da Bósnia e Herzegovina, pelo exército sérvio. O autor deste massacre, Ratko Mladic, foi preso após 15 anos de fuga e condenado à prisão perpétua no final de 2017 pelo Tribunal Penal Internacional da ex-Iugoslávia por genocídio e crimes contra a humanidade. 5 dias após o massacre, no domingo 16 de julho, João Paulo II disse na oração do Ângelus: as notícias e imagens provenientes da Bósnia, em particular de Srebrenica e Zepa, testemunham o quanto a Europa e a humanidade caíram ainda mais no abismo da decadência. Nada e nenhum motivo podem justificar ações e métodos tão bárbaros. São crimes contra a humanidade. Quanto gostaria que a minha palavra, o meu carinho e as minhas orações chegassem até aqueles irmãos e irmãs rejeitados no caminho do êxodo e em extrema miséria. Suplico a todos os homens de boa vontade que continuem a socorrer sem cessar aquelas populações martirizadas. O que está sendo realizado aos olhos do mundo inteiro constitui uma derrota da civilização. Tais crimes permanecerão como um dos capítulos mais tristes da história da Europa. Após 2 anos do fim da guerra na Bósnia, João Paulo II pisou no solo da cidade ferida de Sarajevo, onde o cimento, cor de sangue, cobria os buracos causados pelo ataque dos mísseis. Ao desembarcar na capital, em 12 de abril de 1997, pronunciou as seguintes palavras: guerra, nunca mais ódio e intolerância. Enquanto as chagas ainda estavam abertas, os edifícios destruídos ao longo da Avenida dos Atiradores, onde tantos civis inocentes derramaram seu sangue, alguns até enterrados no mesmo lugar, com uma simples cruz plantada na grama. O Papa convidou a perdoar. O instinto de vingança deve ceder o passo à força libertadora do perdão, para acabar com os nacionalismos exasperados e as consequentes rivalidades étnicas. Como em um mosaico, é preciso que seja garantido a cada componente desta região a salvaguarda da sua identidade política nacional, cultural e religiosa. Ciente de que as feridas levam tempo para cicatrizar, João Paulo II indicou 4 edifícios simbólicos de Sarajevo: a Catedral Católica, a Catedral Ortodoxa, a Mesquita Muçulmana e a Sinagoga Judaica. Não são apenas lugares de culto, explicou o pontífice, mas também constituem uma advertência visível para o tipo de sociedade civil que os homens daqui pretendem construir, uma sociedade de paz. E afirmou ainda: para que haja uma paz estável em um contexto de tanto sangue e tanto ódio, é preciso que seja baseada na coragem do perdão. Temos que aprender a pedir perdão e perdoar. O Cardeal Rosário de Bangladesh convida os fiéis a voltarem às missas nas igrejas. Mais detalhes com Raimundo Lima. Podemos adotar medidas preventivas e voltar para a igreja. A Santa Missa e a Eucaristia são a melhor maneira de estar unido a Jesus Cristo. Acompanhar uma missa online não dá o mesmo efeito que a Santa Missa pode ter com a participação física na liturgia. Para os doentes e para aqueles que estão fisicamente impedidos, a missa online é perfeita, mas agora o povo de Deus pode e deve participar da Eucaristia com a sua presença na igreja. Foi o que disse o arcebispo de Dhaka e presidente da Conferência dos Bispos Católicos de Bangladesh, Cardeal Patrick de Rosário, dirigindo-se aos fiéis do país do centro-sul da Ásia e convidando-os a superar o medo do coronavírus. Após um período de isolamento social, os fiéis estão autorizados, respeitando as medidas de distanciamento e proteção, a participar de reuniões religiosas. Todavia, menos de 20% dos católicos participam da missa dominical, temendo o contágio do coronavírus.
O cardeal Patrick convidou os fiéis a seguir as diretrizes dadas pelas autoridades civis a fim de contrastar o coronavírus para proteger nossa vida e a dos outros, exortando-os a seguir adiante em suas vidas e atividades diárias, respeitando as medidas necessárias. Mas o purpurado advertiu, para manter o distanciamento social, estamos nos afastando das relações humanas e isso não é bom. O presidente dos bispos bengaleses citou a passagem evangélica na qual Jesus diz: "Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", recordando que Jesus Cristo conforta enquanto vivemos a crise do coronavírus. O arcebispo lembrou que durante a pandemia do coronavírus o ser humano se deu conta de quão fraco e impotente ele é. Estamos indefesos, percebemos que fomos tomados pela frustração e pelo desespero durante este período. Neste momento difícil, ouvimos do Evangelho que Cristo Jesus nos convida a ir até Ele para encontrar repouso. Então, vamos seguir seu caminho. O cardeal elogiou o fato de que, durante a pandemia, cada casa se tornou um lugar de culto. Os membros das famílias cristãs colocaram em prática a graça, a misericórdia, o amor e o perdão de Deus. Graças também à oração, muitos doentes foram curados em casa e no hospital. Nos momentos mais difíceis, recebemos a bênção de Deus, portanto, podemos dizer: louvado seja Deus. Concluiu o cardeal arcebispo de Dhaka. Caritas da Polônia comunica novas doações para a campanha Obrigado Médicos. Detalhes com Mariângela Jaguraba. Prossegue a campanha #Obrigado Médicos, lançada pela Caritas Polonesa para a compra de equipamentos médicos para os hospitais que tratam os doentes da Covid-19. A iniciativa continua arrecadando doações generosas. Uniu-se à lista cada vez mais longa de doadores e parceiros, informa a agência episcopal CAI, a Agência Nacional de Energia Elétrica Polonesa. Com a ajuda da Agência Nacional de Energia Elétrica, poderemos fornecer equipamentos salva-vidas a mais hospitais, disse o padre Marcin Izik, diretor da Caritas Polonesa, que agradeceu ao organismo pela sua importante contribuição. Os novos fundos ajudarão na compra de outros respiradores para os doentes e de equipamentos de proteção individual para os agentes de saúde, jalecos e máscaras de proteção certificados, assim como desinfetantes líquidos distribuídos nos hospitais em todo o país, sobretudo nas áreas mais afetadas pela pandemia. A campanha #Obrigado Médicos, lançada na primavera logo após a emergência sanitária, conta com o apoio de vários parceiros, incluindo grandes empresas e multinacionais. A Caritas Polonesa lançou também uma coleta entre os doadores individuais para aumentar a ajuda. No início de maio, distribuiu equipamentos médicos no total de mais de 1 milhão de euros. Relíquia de Santo Antônio da Basílica de Pádua, na Itália, a uma paróquia do Mato Grosso. Mais detalhes com Andressa Collet. Esta história é de agradecimento à intercessão de Santo Antônio, já que foi um presente atrás do outro, conta emocionada a artista plástica Mari Bueno. A mesma história congrega o presente também recebido pelos devotos em Mato Grosso, que através da paróquia da Igreja de Santo Antônio na cidade de Sinop, podem venerar uma relíquia do santo proveniente da própria Basílica de Pádua, na Itália. O processo de solicitação começou ainda em 2015 e foi marcado pela persistência de uma artista plástica local, Mari Bueno, mestra em Mariologia que trabalha com arte sacra e espaços litúrgicos. De fato, o primeiro templo católico de Sinop, em homenagem a Santo Antônio, criado em 1976, foi reconstruído por idealização da artista depois de ser contemplado por projeto de lei de incentivo à cultura do governo federal. Mari Bueno, além de ser devota do santo, também foi presenteada por Deus para fazer a pintura da reconstrução facial de Santo Antônio impressa em 3D, num trabalho conjunto de profissionais brasileiros. Hoje, a peça está na sala do Centro de Estudos Antonianos, dentro da própria Basílica, na Itália. A mesma igreja onde meu avô, quando criança, ia à missa com os meus bisavós, conta a artista. Uma relação estreita de Mari com o santo e a fé, que a fez, então, iniciar o processo para ter uma relíquia de Santo Antônio perto de casa,
naquela igreja que logo sairia do papel com o seu projeto arquitetônico, litúrgico e de arte sacra, lá em 2015, quando se preparava para viajar à Itália a trabalho. Eu quis fazer esse contato, né? Essa paróquia aqui, que vários imigrantes do Sul, que têm descendência italiana, que são católicos, devotos. E peguei tudo que eu tinha de material aqui da cidade na década de 70, material da cidade no ano que eu fui. Peguei material da igreja desde o começo, da primeira missa, tudo que eu tinha de histórico e atual. E aí fui conversar com o bispo, que na época era o bispo Dom Gentil de Lázari. Munida ainda com a carta do bispo local, Mari Bueno viajou à Itália e entregou todo o material ao padre Enzo Poiana, na época reitor da Basílica de Pádua. E ele mesmo falou para mim assim, sem eu falar nada, ele falou, olha, eu gostaria muito de ir na inauguração dessa igreja, vou fazer o possível e também eu quero doar uma relíquia para vocês. Foi uma felicidade enorme, né? Aí ele falou assim, olha, você só me avisa quando vocês estiverem no momento de inaugurar, um tempo antes, para enviar, e se possível eu quero ir. Então tá, e aí nós tínhamos ainda 2, 3 anos ainda de acabamento, de construção, tudo. E quando foi no ano seguinte, um ano e 2 meses depois, eu tenho aqui vários jornais que eu recebo aí da Itália, né? E eu vi matéria do padre Poiana. Aí não acreditei, foi o dia que ele tinha falecido. De férias, em 2016, o sacerdote teve um infarto súbito e faleceu aos 56 anos de idade. O processo para conseguir a relíquia continuou mesmo assim, inclusive com a transição dos párocos e dos bispos na cidade de Sinop. Agora, eu só tinha a palavra do padre Poiana, eu não tinha nada escrito. Tinha os e-mails, tinha foto com ele, mas eu não tinha nada escrito. Com a autorização do novo bispo, o processo seguiu diretamente com o novo reitor da Basílica, que recebeu todo o material novamente e assumiu o compromisso do antigo reitor para enviar a relíquia ao Brasil, que chegou à cidade com atraso, depois da construção e da dedicação da igreja. A relíquia, assim, acabou sendo guardada e há pouco mais de 30 dias chegou o padre Roberto Gotardo para finalmente concretizar o sonho de Mari Bueno e de milhares de devotos, já que são poucas as igrejas no mundo que conservam uma preciosidade como aquela proveniente da Itália. As relíquias são sinais concretos da relação que cada um procura fazer com o santo e podem ser classificadas em níveis, como conta a artista, seguindo uma ordem de maior a menor importância. De primeiro grau corresponde à parte do corpo, tais como ossos, unhas, cabelo e sangue. De segundo grau são objetos de uso pessoal do santo, tais como roupas, cajados e crucifixos. E de terceiro grau, os objetos que apenas eventualmente tocaram o corpo do santo, como lenços, pedaços de pano. Na semana em que a igreja recorda Santo Antônio, veio o pedido às pressas à artista plástica para fazer um relicário projetado em formato circular, no mesmo mármore usado nos outros espaços idealizados por Mari Bueno no templo. No dia 13 de junho, então, em respeito às normas sanitárias por causa da pandemia, foi feita a deposição da massa óssea do padroeiro no relicário pelo bispo diocesano Dom Canísio Claus, que disse: que sejamos cada vez mais movidos pela santidade e que possamos viver também as virtudes de Santo Antônio e que ele seja o nosso grande intercessor na busca pela santidade, que é a vocação para a qual todos fomos chamados. Como nos pede o próprio Cristo Jesus, sede santos, como eu sou santo, motivou o prelado. Na ocasião, o padre Roberto Gotardo leu um documento da província italiana de Santo Antônio de Pádua dos franciscanos menores conventuais a toda a comunidade. O pároco destacou que o envio da relíquia de primeiro grau de Santo Antônio é feita para a edificação de todas as pessoas que frequentam a paróquia. No texto datado de 2018, o vice-provincial padre Roberto Brandinelli afirma: estamos convencidos que Santo Antônio saberá inspirar, confortar e infundir coragem a todos os membros das comunidades cristãs que terão acesso à relíquia. Que o nosso santo interceda por todos, conduzindo-os a um amor incondicional ao Senhor e a um testemunho convincente de vida cristã. Ficou guardado, mas aconteceu tudo na hora certa, assim, sabe? Foi muito abençoado, foi uma celebração muito linda, uma paz, uma tranquilidade, e tudo fluiu na semana, por mais que estava em cima da hora, né? Muita coisa você planeja tanto tempo antes, sabe? Todo mundo colaborou, foi a união de muita gente, então assim, deu tudo certo.
Então, e essa é a paróquia que eu fiz a minha primeira comunhão, é a paróquia, quando era de madeira ainda, é a paróquia que eu casei, é a paróquia que eu batizei meus filhos. Eu tenho uma história toda, assim, né, envolvida com ela, e graças a Deus deu certo essa vinda da relíquia para cá, né. A comunidade ficou muito feliz mesmo, foi muito bacana, assim, toda essa união. Nesta segunda fase do combate à Covid-19, com a abertura gradual de muitas atividades, inclusive as celebrativas, aplica-se o isolamento vertical. Recomenda-se aos idosos e demais integrantes do grupo de risco que fiquem em casa, que participem das missas transmitidas pela mídia. Não deixa de ser uma orientação prudente, cautelosa e eficiente contra riscos. No entanto, a Igreja como comunidade de fé, assembleia litúrgica, perde muito com este distanciamento físico. A Igreja como povo de Deus e família dos filhos de Deus sente muito este afastamento, que, embora temporal, nos empobrece e limita na fraternidade e convivência espiritual e sacramental. Por outra parte, sem oportunismo leviano, nós precisamos dos idosos para sair da pandemia, pois eles, com a sua sabedoria, sabor de viver, nos ensinam a sermos simples, essenciais, enraizados na história e na terra, guardiões da casa comum e das tradições espirituais e rituais mais profundas.